Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao início do estudo do livro O Céu e o Inferno. Eu sou o Júlio Sena e se você chegou aqui é porque, assim como eu, você está buscando conhecer um pouco mais sobre os estudos e as conclusões que Allan Kardec deixou a respeito da teoria moral espírita. O nosso objetivo aqui é desmistificar os dogmas religiosos, entender melhor a questão sobre o medo da morte, a doutrina das penas eternas, além de, é claro, refletir sobre o céu, inferno e purgatório. Na segunda parte do estudo, seguindo o livro, a gente ainda vai ter contato com vários casos de espíritos em diversos níveis evolutivos que, através das suas experiências, vão ensinar muita coisa pra gente. Esse estudo, é importante que seja dito, ele vai ser feito a partir da primeira edição autêntica do livro Céu e Inferno, ou seja, a primeira e única versão publicada por Allan Kardec em 1865. Se você ainda não tem essa versão, eu vou deixar um link aqui na descrição e você vai poder adquirir o seu livro. Interessante também trazer aqui uma curiosidade de que eu iria lançar esse podcast no dia 1º de agosto de 2021, é claro, pensando ser este o dia em que o livro foi lançado. Porém, conversando com o Lucas Sampaio, e você já vai descobrir quem é o Lucas, ele me informou o seguinte: na Revista Espírita de julho de 1865, foi anunciado que haveria o lançamento de O Céu e o Inferno. Porém, o depósito legal só foi feito no dia 21 de agosto de 1865. E a venda dos livros só pode acontecer depois que o depósito legal da obra é feito. Ou seja, provavelmente o lançamento foi no dia 22 ou 23 de agosto de 1865. Muito interessante isso, agradeço aqui ao Lucas que me trouxe essa informação e ele, junto com Paulo Henrique de Figueiredo, foram os dois pesquisadores que trouxeram à tona, junto com toda uma equipe, é claro, a questão da adulteração de O Céu e o Inferno e resgataram aí, contando com o apoio do Emmanuel Dutra na tradução dessa obra, resgataram a primeira edição autêntica, que é justamente essa que nós vamos estudar hoje. Para começar os nossos estudos, eu tenho algo especial para oferecer para você. Uma mensagem do Paulo Henrique de Figueiredo e também do Lucas Sampaio. E aí, nós vamos para o nosso primeiro estudo, agradecendo, claro, Deus, Ele que é o Criador de todo o universo, de todos nós. Nós agradecemos pela vida, pela saúde, pela oportunidade de ter contato com uma obra tão magnífica quanto O Céu e o Inferno. E pedimos também inspiração para os nossos amigos espirituais, para que o estudo de hoje seja muito proveitoso. Vamos às mensagens, então, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Olá, amigos, olá, amigas. Venho aqui dar um recado para você que está prestes a estudar a obra O Céu e o Inferno em sua versão original. Qual a importância disso? A importância é que depois de 150 anos, o que verdadeiramente Kardec escreveu a respeito do ensino dos espíritos sobre a moral espírita e o futuro da humanidade, está ao nosso alcance. Mas como eu poderia resumir em 2 minutos apenas o que essa extraordinária obra nos traz? Ela é verdadeiramente um tratado de felicidade. O que é felicidade? Como alcançá-la? De que forma ela pode ser obtida? E a resposta é absolutamente extraordinária e fala completamente diferente do que os dogmas das religiões e o materialismo têm dito a todos há muito tempo. Tanto as religiões quanto o materialismo vão colocar a questão moral no âmbito da matéria. Dor, prazer, alegria, tristeza, todas as coisas relacionadas aos fatos e vivências do mundo. Dessa forma, as pessoas foram submetidas à fé cega e à obediência passiva, à submissão. A verdadeira felicidade
é a conquista progressiva das suas qualidades, de tal forma que essas qualidades é que vão proporcionar a felicidade. E ainda mais, nada disso se alcança sozinho, é o trabalho coletivo. Que qualidades são essas? Conhecimento, o domínio da própria vontade e a criatividade. Tudo isso exercido pela liberdade. Que futuro é esse que nós podemos construir quando as pessoas são respeitadas pelas suas próprias características, todos têm valor e nós trabalhamos juntos por um bem comum? Essa é a proposta e a promessa do Espiritismo, porque ele não é uma hipótese, ele é o fato. Todos os planetas se tornam felizes e o nosso vai se tornar também. Vamos em frente, somos muitos e vamos alcançar esse objetivo também aqui na Terra. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Sampaio, eu sou pesquisador e coautor da obra Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, em parceria com Paulo Henrique de Figueiredo. Queria dizer que nós estamos vivendo um momento muito especial em que podemos ter acesso e estudar os textos originais de Kardec. Esses textos eram desconhecidos de todos nós, porque foram substituídos alguns meses depois de sua morte, mais de 150 anos atrás. A descoberta de O Céu e o Inferno original, de Kardec, tem uma importância enorme, porque ele confirma a tese de que a teoria moral espírita original é a da autonomia, a do agir de forma consciente, fazendo uso de nossa liberdade, atentos às nossas escolhas, aos nossos deveres morais, e sem ficar dependendo dos resultados. Não tem mais lugar os dogmas da heteronomia, as ideias de fé cega e submissão passiva. Não cabe mais ver a vida como uma queda, um castigo de Deus, aquela ideia de que nós estamos aqui numa prisão como pessoas ruins por natureza, pagando dívidas do passado, né? Nós precisamos olhar para frente. E o Céu e o Inferno é exatamente isso, é um tratado sobre o futuro e a felicidade que nós vamos construindo desde agora. Nós vamos desenvolvendo nossas qualidades individuais para sermos úteis à coletividade. Assim, nós podemos deixar para trás as ideias de uma felicidade material, individual e egoísta, para começar a almejar uma felicidade que se realiza de forma compartilhada, coletivamente, por meio das relações de empatia, ensinando, aprendendo, cooperando. Então, nossa geração de espíritas tem agora a grande oportunidade e a missão de estudar e transmitir esses princípios que nos dão muito ânimo e esperança, porque a missão do Espiritismo é contribuir para a renovação social. E assim, agora, nós podemos contribuir com essa tarefa. Então, que todos possam compreender esse grande significado de O Céu e o Inferno original de Kardec e fazer excelentes estudos. Um grande abraço a todos. Depois dessas duas mensagens incríveis de incentivo ao nosso estudo, já estou com o meu livro em mãos para começar. Hoje o estudo vai ser breve, vamos tratar da apresentação do livro, que começa assim. O lançamento dessa inédita tradução da primeira edição original de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, pela editora FEAL, Fundação Espírita André Luiz, é uma importante contribuição para o processo de restabelecimento do Espiritismo e de sua proposta original, resultante do avanço historiográfico que atualmente vivenciamos. Foi nessa obra que Allan Kardec apresentou a elaboração final da teoria moral espírita. Essa frase aqui já diz pra gente qual é o objetivo de O Céu e o Inferno. Então, para começar o nosso estudo, é importante que a gente tenha isso em mente. Foi nesta obra que Kardec apresentou a elaboração final da teoria moral espírita. E a apresentação continua assim. Essa doutrina está demonstrada em forma de tese em sua primeira parte, resumida no capítulo 7, sendo validada pelos exemplos da segunda parte. Em O Céu e o Inferno, importantíssimo esse parágrafo, até grifei aqui. Allan Kardec apresenta as diferenças entre a metafísica do Velho Mundo,
que era dogmática, a metafísica, elaborada por filósofos e pensadores, e, por fim, a metafísica experimental do Espiritismo, quando as leis gerais da moral são deduzidas dos milhares de comunicações dos espíritos nas mais diversas fases evolutivas. Em seguida, apresenta sua moral da liberdade, moral da autonomia, lei universal do mundo espiritual. O que eu achei importante de frisar aqui são essas 3 metafísicas. Então, a gente está falando de uma metafísica do velho mundo, que é a dogmática, aquela que foi elaborada por filósofos e pensadores, é a segunda, e depois vem a metafísica experimental que o Espiritismo nos propõe. E ele continua. Pouco após o lançamento do livro, Kardec realizou um trabalho mediúnico privativo no dia 8 de outubro de 1865, quando registrou as falas do sonâmbulo lúcido Sr. Morim, que serviu de instrumento para a comunicação. Vamos então ver o que Kardec perguntou e qual foi a resposta do espírito. Pergunta. Vejamos, agora que já passou algum tempo desde a publicação do meu último livro, O Céu e o Inferno, conte-me um pouco qual impressão foi produzida no público. E a resposta. Já para começar, bem, do número total de vendas, há bem 1/3 e ainda mais nas mãos dos jesuítas. Não se sabe por onde atacá-lo. Eles estão muito confusos. A lógica do trabalho que Kardec e os espíritos fizeram na codificação é incrível e realmente traz uma racionalidade dos conceitos que o Espiritismo apresenta que é muito difícil refutar. E a gente vê aqui um relato exatamente sobre isso. E ele continua. São pegos e chicoteados com seu próprio chicote. Eles pensam, é apenas o texto do nosso ensino que Kardec cita. Não podemos dizer nada. Com a pena à mão, atacam a segunda parte da obra, exemplos. Mas, quando se trata de falar da primeira doutrina, dizem, impossível. É muito difícil refutá-la. É tão difícil que roem as unhas e as dos jesuítas estão tão mordidas que de tigres transformaram-se em gatinhos acuados. Há um grande sentimento de medo manifestado pelo silêncio geral. Eles temem, mas não saberiam renunciar a um domínio que é a sua ruína. A todas essas referências, dadas a todos esses que se consideram reverendos, a seu orgulho e suas riquezas. E, no entanto, fazem concessões duras e, ainda sem ver todo o perigo, pressentem a catástrofe. Cada uma das suas palavras, Kardec, cada um dos escritos que saem da sua pena são firmes demais e expressam uma convicção profunda demais para se supor. O que fizeram os jesuítas? Apenas eles o examinaram bem, o estudaram profundamente, introduziram pessoas próximas a você que os informaram sobre tudo. Esse trecho ele foi extraído de um manuscrito pertencente a Allan Kardec, que está no CEDOR, que é o Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL. Você vai ver o CEDOR e esses trechos aparecendo em alguns momentos por aqui. E assim, a gente tem a apresentação do livro que já diz a que veio e a potência que tem o conhecimento do Céu e Inferno, da obra original de O Céu e o Inferno, que afetou a vida dos jesuítas, deu dor de cabeça para a galera, mas é claro, porque estava trazendo um mundo novo, uma maneira diferente de enxergar a nossa vida aqui na Terra e também a vida espiritual. Nosso primeiro estudo, então, está concluído. Seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. Você curtiu estudar com a gente? Manda esse link para a galera, convida todo mundo para participar, porque no próximo encontro a gente vai falar sobre os documentos e fatos das adulterações. Vai ser muito importante essa apresentação inicial do livro, até para que a gente compreenda a situação que o Céu e o Inferno
o livro passou durante o seu lançamento e depois com a adulteração. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo estudo. Um grande abraço e até lá. Tchau!